A Gruta da Inveja, de Ovídio. Tradução de Boccaccio. É a estância da inveja em gruta enorme, lá nos profundos vales escondida, aonde o sol não vai, nem vai favônia. Reina ali rigoroso, eterno frio, de úmidas grossas névoas sempre abunda. O monstro vive de vipéreas carnes, dos seus tartários vícios alimento. Da morte, a palidez lhe está no aspecto, magreza e corrupção nos membros todos. Olha sempre ao revés, ferrugem torpe nos asquerosos dentes lhe negreja. Vê-se o fel verdejar no peito imundo, espumoso veneno a língua verte. Longe o riso lhe jaz dos negros lábios, só se nos mais há pranto, há nela riso. Em não vendo chorar, lhe acolhe o choro, não goza de repouso um só momento. Os cuidados que a roem não sofrem sono. Mirra-se de pesar ao ver nos homens qualquer bem. Rala e rala-se a maligna. É verdugo de si, ódio de todos. Bom, agora eu vou ler o texto, o poema, passo a passo, explicando um pouco essas palavras estranhas que a gente não usa muito e comentando também. Vamos lá. É a estância da inveja em gruta enorme. Bom, primeiro que as palavras num poema, ela não necessariamente vai seguir a ordem natural, a ordem simples, né, de sujeito, verbo, predicado. Tem muita inversão aqui, isso dificulta a leitura, no entendimento, no início. Depois acostuma, mas para facilitar pode transformar em prosa, que fica mais fácil de ver, de entender. Mas vamos lá. É a estância da inveja em gruta enorme. Estância, morada. Então a inveja mora numa gruta enorme. Lá nos profundos vales escondida. O vale já é um lugar bem escondido, né? Ele está no meio de uma montanha, né? Ou de duas montanhas, ele fica aqui embaixo. E já é um lugar escondido, naturalmente. Só que é um lugar ainda mais escondido, né? Porque está dizendo que é um vale escondido. Aonde o sol não vai, nem vai Favônio. Favônio, na mitologia romana, ele é um deus, né, que personifica o vento que tem na primavera. E ele significa fertilidade, é um clima bom, agradável. E que aqui não, aqui ele não vai. Então não tem um clima agradável, não tem fertilidade, não tem frutos, né, porque não tem fertilidade, e o sol também não vai. Então logo depois a gente vai ver. Reina ali rigoroso e eterno frio. O sol não vai, então obviamente vai ser um lugar muito frio, né? De úmidas, grossas névoas sempre abunda. Névoas, a gente não está muito acostumado a ver isso, pelo menos não aqui no Rio. Mas em Petrópolis tem neblina, dependendo do dia vai ter uma neblina muito forte. O pessoal até chama de russo. E nos lugares frios tem também, né? Então a gente consegue imaginar uma neblina muito forte que dificulta a pessoa a enxergar o ambiente. E ela é úmida, né? Porque a neblina é feita de água, né? Então é úmida. E agora vai falar do monte. Primeiro tá falando da onde que a inveja mora. Então a gente percebe que é um lugar muito escondido, é numa gruta. A gruta normalmente tem o lado de fora grande, amplo, e o lado de dentro muito apertado. E é um lugar escondido, num profundo vale, onde o sol não vai, nem vai favônio, e reina ali rigoroso, tá no frio, ou seja, ali é um lugar muito frio. Onde o sol não vai, o sol também representa a luz. E a luz, a gente sabe que representa um símbolo do conhecimento, símbolo da verdade. Então continuemos. O monstro vive de vipéreas carnes. Vipéreas é um tipo de cobra. É um tipo de cobra e a cobra venenosa. Então o monstro vive de carnes venenosas. Isso aqui lembrando que a gente está falando da inveja, né? O monstro é a inveja. A inveja vive de carnes venenosas. Dos seus tartários vícios alimento.
Da morte, a palidez lhe está no aspecto. Se você já viu uma pessoa morta, seja numa série, numa foto, enfim, num vídeo, você sabe que a pessoa está sem cor, né? O sangue já não circula, então ela fica sem cor, fica pálida, fica com a boca escura, um azul, um tom escuro, né? Então, da morte, a palidez lhe está no aspecto. Ou seja, o sangue já não está circulando bem ali, não tem mais vida, né? Magreza e corrupção nos membros todos. A pessoa já começa a definhar, né? Olha sempre ao revés. Ou seja, ela tem um olhar meio embaçado. Lembra da neblina? Que impede a pessoa de enxergar direito? Ela tem um olhar assim, meio como se fosse uma neblina. Então, se a pessoa usa óculos, tá embaçado. Faz com que ela enxergue sempre. Ela não consiga enxergar bem, ela sempre enxerga ao revés, né? Sempre ao contrário. Ferrugem torpe nos asquerosos dentes lhe negreja. Bom, se a inveja, se o monstro se alimenta de carne venenosa, e a gente pensa que a carne venenosa, o veneno como se fosse algo verde ou roxo, né? Obviamente o dente vai ficar escuro, né? Vê-se o fel verdejar no peito imundo. Então no peito, o que é fel? Fel é algo amargo. Então algo amargo está no peito. E dá para ver um símbolo disso, o verde. O verde é o símbolo do veneno. Então vê-se o fel verdejar no peito imundo, ou seja, tem veneno naquele peito, tem um negócio amargo no peito. Espumoso veneno a língua verte. Espumoso veneno a língua verte, ou seja, a inveja, né? A pessoa quando fala com inveja, sai veneno da língua dela. Longe o riso lhe jaz dos negros lábios. Jaz é de morar também, né? De estar. Então, o riso, o sorriso está longe dos lábios. Negros, porque a pessoa não tem aquele aspecto de morta, né? De tristeza, de que não tem vida. Só se nos mais há pranto, há nela riso. Se as outras pessoas estão tristes, então ela está sorrindo. Em não vendo chorar, lhe acolhe o choro. E se ninguém está triste, ela fica triste. Não goza de repouso um só momento. Os cuidados que a roem não sofrem sono. Aqui pensa bem, os cuidados que a roem. Roer lembra um roedor, né? Que está sempre mastigando. Não sofrem sono, ou seja, não dorme, está o tempo todo ligado. Agora, cuidados que a roem é uma pessoa que está sempre preocupada, né? Nesse caso aqui dá para ver que ela está preocupada com os outros. E isso não tem sossego, não tem paz, não tem momento de descanso. Tá sempre tirando o repouso da pessoa, né? Não goza de repouso um só momento. Mirra-se de pesar ao ver nos homens qualquer bem. Mirrar é murchar, ressecar, definhar. Então pensa numa planta que está toda viva, né? E a planta, de repente, ela mirra, ela murcha, ela morre, ela vai encolhendo assim, ó, e vai perdendo as pétalas, né? Então, mirra-se de pesar, encolhe, desfaz, ao ver nos homens, nos outros, qualquer bem. Rala e rala-se a maligna. Então, ela rala, né, de ralar, ela rala os outros e ela se rala. Por isso que é rala e rala-se a maligna. Ou seja, faz mal aos outros e a si. É verdugo de si. Verdugo é carrasco. É aquela última pessoa que. É aquela pessoa que vai levar o outro à morte, né? Que vai matar a pessoa, né? Então é verdugo de si. Ela mesma é carrasco dela. E o ódio de todos. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. A não ser outros invejosos, né? E bom, agora pegando a ideia desse poema. Eu sei que é um poema complexo, não dá pra gente absorver tudo de uma vez só. Mas vai ficar mais fácil comparando com a imagem, né? E eu
E tem essa imagem de Giotto de Bondone, ele fez um afresco, uma pintura na parede, representando a inveja. Então, se você ver bem, vamos fazer aqui um paralelo dessa imagem que ele pintou com o texto. Então, na imagem, você está vendo uma senhora, né? Uma pessoa magra, e a gente vai já fazer a associação, né? Magreza e corrupção nos membros todos. A pessoa magra, parece ser uma velha magra, e ela está encurvada, tá vendo? Magreza e corrupção nos membros todos, ela está encurvada. E nas mãos, e ela tem uma mão assim, ó, em forma de garra. Lembra do Halley, rala-se, ó. Tem que ralar, querendo fazer alguma coisa com o outro. Na outra mão, ela está pegando uma sacolinha, que é algo que dá a entender que é algo dela, né? Um bem dela que ela tem. Então ela está em direção ao outro, mas ao mesmo tempo ela está segurando uma sacolinha. Já está, ó, encurvada. Olha o tamanho da orelha dela. A gente sabe que pelo ouvido, meio óbvio, né? Mas pelo ouvido a gente ouve. E a gente ouve o quê? As histórias das pessoas, né? A narração das pessoas. A gente ouve as outras pessoas falar. Então, ó, pelo ouvido, vamos associar com o poema. Não goza de repouso um só momento. Os cuidados que a roem não sofrem sono. Ou seja, ela está sempre preocupada, ó, em ouvir o que as pessoas estão falando. Está sempre preocupada, está atenta com tudo. Quer ouvir o que as pessoas estão falando, quer ouvir tudo. Na cabeça dela, é porque não dá para ver direito, mas tem uma faixa, né? Parece que tem um chifre aqui. Algo meio diabólico, né? Mas dá a entender que é um ninho de cobra que está na cabeça. Então, que a cobra, ela sai da língua dessa velha, asquerosa, nojenta, horrível, e ela, na língua, então, então essa velha tem uma língua de cobra, e a cobra ao mesmo tempo, ó, tá com a língua no olho, tá vendo? No olho da velha. Então vamos voltar. Ó, espumoso veneno, a língua verte. E a gente sabe que quem só está veneno pela língua é a cobra. Então, tem uma língua de cobra, né? O invejoso, a invejosa tem uma língua de cobra que solta veneno. E nesse caso, o veneno da cobra, né, tá indo contra ela mesma, no olho. Então lembremos, olhar, olha sempre ao revés. Então ela olha sempre ao contrário, ela olha sempre de uma forma embaçada, uma forma atrapalhada e nesse caso envenenada, né? Porque sai veneno da língua da cobra e esse veneno vai para o olho dela. Então vê, cadê? Olha sempre ao revés. Eu até diria mais, né? Porque nesse caso o foco é a própria pessoa, né? Mas nesse momento a língua de cobra, né? E a cobra está voltada para a própria pessoa, hein? Que tem inveja, né? Com a inveja, mas nem sempre ela está assim. Às vezes a própria cobra da língua de cobra vai, ó, virar para outra pessoa que vai falar coisas venenosas, vai entrar no ouvido das outras pessoas que vão ser contaminadas por essas coisas venenosas. O que mais? Bom, ali embaixo repara que ela tem um fogo, né? Tem um fogo que a consome. E aqui faz parte do é verdugo de si, é carrasco de si. Então a inveja, ela é um carrasco de si. A pessoa quando tá com a inveja e tá falando essas coisas venenosas, está com o fel, o amargo no peito, com o peito todo envenenado, cheio de veneno, tá o tempo inteiro ouvindo as coisas, preocupada com a vida dos outros.
e está enxergando tudo ao revés, e está aqui, ó. Mirra-se de pesar ao ver nos homens qualquer bem. Ou seja, a pessoa, ela vê alguma pessoa feliz, conquistando alguma coisa, ela fica triste, ela se corrói. Longe o riso lhe jaz dos negros lábios. O sorriso está longe. Só se nos outros há pranto, se nos outros há choro, ela está feliz. E se não há choro, ela mesma chora, ou seja, ela mesma está se fazendo mal. Imagina que é uma vida infernal é dessa pessoa, né? Por isso que tem esse fogo embaixo dela que a consome sem que ela perceba. Mas como é um fogo, é algo que está fazendo mal. Mas ela não está percebendo isso. E na imagem ela está segurando uma sacolinha que representa um bem dela, mas olha para onde estão os olhos dela, está olhando para frente com a mão para frente. Então ela não consegue perceber que ela tem um bem já. Ela está olhando para o bem do outro, ao invés dela olhar para o seu próprio bem, olhar assim, né? E agradecer o que tem. Ela está preocupada com o bem do outro. O que mais? Bom, essa velha nojenta, todos nós temos essa velha dentro de nós e vamos ter até a nossa morte. Essa velha asquerosa e nojenta. Só que o poema, ele, além de apresentar a inveja, ele também apresenta a cura, né? A gente está falando de veneno e também está falando de cura. Qual que é? O monstro vive de vipéreas carnes. Então, o monstro, a inveja, se alimenta de carnes venenosas. Então, qual que é o antídoto contra esse monstro da inveja? É ele morrer de inanição, né? Já que ele vive de carne venenosa, é só você não alimentá-lo. Você tem que parar de alimentá-lo. Que ele vai morrer de inanição. Vai morrer para sempre? Vai ficar curado da inveja? Não. Mas vai diminuir muito. Vai diminuir muito. E uma outra forma também de lutar contra a inveja, né, de vencer a inveja, é colocar luz, né? Então, ó, aonde o sol não vai, sol, luz, luz, conhecimento, verdade. Como a inveja, ela mora num lugar muito profundo, num vale muito escondido, apesar de ser uma gruta enorme, é muito difícil a pessoa perceber que ela está sendo invejosa. Que a inveja é uma coisa meio dissimulada. É difícil a pessoa perceber que ela está sendo invejosa. A não ser que entre luz. E uma luz pode ser você perceber sozinho, através de um filme, através de uma série, através, sei lá, de uma conversa, ou alguém chegar e te apontar e falar: você está sendo invejoso, você está sendo invejosa. A luz tem que entrar. A partir do momento que a luz entra e você fala: pô, realmente eu estou sendo invejoso, a inveja na hora vai mudar de face, né? Por quê? A partir do momento que você declara inveja, pô, tô com inveja do fulano de tal, tô com inveja da fulana. Qual que é o próximo passo? Ah, eu tenho inveja do bem dela, tenho inveja do bem dele. Eu consigo conquistar esse bem? Ah, acho que consigo. Então vou correr atrás e vou conquistar. Então a inveja se transforma em cobiça. Já é um mal menor. Ou então, eu consigo conquistar esse bem? Não, não consigo, está muito longe da minha realidade. Ah, então desisto. Disputa franca. Então eu desisto. Falo assim, não consigo mesmo, não é para mim. Então já não, tanto faz, sabe? Tanto faz. A pessoa, ela merece o que ela tem, já não tem mais nada a ver comigo. Então, você cai na real que é algo muito distante. E aí, para associar com, com a literatura, né, com o texto, com a nossa realidade, e como eu falei, a inveja, como está escrito na inveja, é uma paixão muito escondida, difícil de ser reconhecida pela pessoa. É bom a gente saber a definição da inveja, ter exemplos da imagem da inveja, né? Isso aqui é uma alegoria, né? Vou construir uma imagem da inveja. Tem a própria imagem da inveja pintada
para saber que esse treco horrível, essa velha asquerosa vive dentro de nós. Mas também tem exemplos na realidade. Tem exemplos na realidade. Só que eu não vou falar de casos reais, porque não precisa, a própria literatura tem. Então a gente tem primeiro em Dante. Dante, no canto 13, ele está falando do purgatório. E aí ele vai descrever, ó, um fio de ferro cerra-lhes as pálpebras. As pessoas que têm inveja estão no purgatório e um fio de ferro cerrava-lhes as pálpebras, ou seja, elas estavam ó, pálpebras fechadas, né, cerradas, só que tem um fio de ferro costurando a vista dessas pessoas. Por quê? Porque apesar da imagem da velha tá com a orelha grande e o olho meio que pequeno, embaçado, tá fechado por conta da língua da cobra, a gente sabe que a gente vê que outra pessoa tem um bem, além do ouvido, pelo olhar. Você olha e vê. Você olha e vê. Não é assim que acontece no Instagram? A gente passa lá stories, passa reels sobre vídeo, etc. Você está vendo. Ou você está ouvindo, né? Mas pela vista, é muito mais fácil você olhar e identificar e já começar a imaginar, né? Poxa, o fulano tá viajando, eu não tô. Aquela inveja boa, né? Fulano tá viajando, eu não tô. Fulano comprou um carro, eu não comprei. Nossa, fulano tá engravidou, não engravidei. Enfim, fulano foi promovido, eu não fui. Você vê primeiro. Então, meio que o tratamento, a cura da inveja, para Dante aqui, é isso, né? A pessoa para de enxergar. Força a pessoa a parar de enxergar. Só que com ferros, né? Algo que dói, algo simples assim. Imagina ter olho costurado com ferro. E aí mais pra frente, vai ter meio que a testemunha de algumas pessoas que estão no purgatório por conta da inveja. Então primeiro tem a sábia. Ela fala, sábia não fui, embora sábia me chamasse. Maior ventura provei ao saber da infelicidade alheia do que gozando a minha própria felicidade. Então vamos lá. Maior alegria, maior felicidade provei ao saber da infelicidade alheia do que gozando a minha própria felicidade. Então lembra do poema? Vamos lá. Longe o riso lhe jaz dos negros lábios, só se nos mais apranto, anela riso. Se nas pessoas apranto, então anela riso. Maior alegria provei ao saber da infelicidade alheia, do que gozando da minha própria felicidade. Ou seja, ela era mais feliz vendo as outras pessoas tristes do que ela era feliz com a própria felicidade. E aí vai descrever aqui mais, né, em que qual é o momento isso aconteceu, enfim, vai dizer que teve uma guerra na região ali perto, e ela pedia a Deus para que seus concidadãos perdessem a guerra, para que eles sofressem. E com o sofrimento deles, com a derrota deles, ela ficava feliz e gozava de um prazer imenso, de uma alegria imensa. Depois, Dante vai falar de um tal Guido Del Duca. Ele vai falar, ó, meu sangue por tal forma se excitou sob o mal de inveja, que sorriso surpreendido em rosto alheio, no meu rosto espadia rancor. E aí vai se lamentar, né? Ó raça humana, por que induzes o coração a inclinar-se por aquela paixão malsã, aquela paixão mal, que não permite a partilha da felicidade. Meu sangue por tal forma se excitou sob o mal de inveja, que sorriso surpreendido em rosto alheio, no meu rosto espadia rancor. Eu não conseguia ver ninguém feliz. Que eu ficava triste, ficava amargo. Vinha aquele fel no meu peito, aquele fel, né? Aquele
amargo no meu peito, eu ficava triste. Se de repente alguém começava a sorrir do meu lado, ou próximo de mim, imediatamente eu já ficava triste, incomodado, aquele incômodo no peito. Justamente o que está escrito no poema, né? E bom, eu trouxe Shakespeare aqui também. Vou comentar um pouco sobre a peça Otelo e de um personagem chamado Iago. Para mim, Iago é a personificação da inveja. É a própria inveja encarnada. E eu vou mostrar por quê. Já no primeiro ato, ato 1, começando a peça. Segunda fala de Iago, ele já fala. Tá falando de alguém, né? Mas ele, só pensando em seus caprichos, escapa-lhes com pompa e muita argúcia, ornamentadas com termos guerreiros. E para concluir, renega aos que me apoiam. Juro, diz, que já selecionei meu oficial. E quem é ele? Um grande aritmético, matemático. Sem dúvida, um tal de Michael Cássio, florentino, amaldiçoado com uma bela esposa, que nunca pôs em campo um esquadrão, nem sabe como as tropas são dispostas melhor que uma donzela. Exceto em livros, onde os togados cônsules teóricos são mestres, como ele. São soldados que falam, mas não fazem, pois foi ele o eleito, enquanto ele foi o eleito, enquanto eu, que já dei provas em Rhodes, Chipre e muitos outros campos, cristãos ou não, devo encolher as velas, ser guarda livros desse matemático. Pois ele agora é que será tenente. E eu, por Deus, alferes de ilustríssimo. Ai, ai, é muito bom, né? E na terceira fala ele fala, não há remédio. Não há remédio, a praga da carreira é a promoção por cartas e amizades. E não como antes, por antiguidade. Então, a praga da carreira é a promoção por cartas e amizades. Então, o que ele está falando aqui? Ah, Cássio foi promovido porque ele é amigo de Otelo. Ele não merece. Eu que mereço. Eu que fui para as guerras. Eu que fui para Rhodes, Chipre. Ele não fez nada, ele é só um matemático. Ele é um soldado que fala, mas não faz. Como que ele pode ser tenente e eu não? Como que ele foi promovido e eu não? Percebem, velho? Isso aqui é muito claro, né? Depois que a gente leu o poema. É muito claro. Ele tá angustiado, tá nervoso, tá se doendo. Mirra-se de pesar ao ver nos homens qualquer bem. Era mais o bem que ele desejava, né? Então ele tá ficando murchado, tá ficando triste, porque ele viu que outra pessoa conseguiu um bem que ele queria, e não foi ele. E aí vai, lembra lá do pranto, do Guido, Del, sei lá o quê? Que ele vai falar, pô, que negócio horrível é esse? Que negócio malsã é esse? Que não me permite partilhar a felicidade alheia, né? Então, ao invés de ele chegar pro Cássio, sentir no peito e falar, caraca, pô, que legal, né? O Cássio foi promovido. Ele realmente merece. Vou lá falar com ele, dar os parabéns sincero. Vou ficar feliz por ele. Pô, ele merece. Não, eu que mereço. Eu que sou o cara. E o Otelo vai se ferrar comigo. Porque ele escolheu a outra pessoa e não eu. Que sou maravilhoso. Que sou o cara que as pessoas queriam que fosse o tenente. Só que o Orfeu não me promoveu e agora eu sou um alferes. Do ilustríssimo. Percebe a ironia, né? Do ilustríssimo. Ele tá aqui, ó, meio que rebaixando o outro, né? Ele não consegue reconhecer a glória no outro, o bem no outro. Isso aqui é muito claro. E aí, bom, na quarta fala dele, ele vai começar a revelar um plano dele, maligno, para se vingar de Otelo. E, bom, por que eu falei que ela é inveja encarnada, né? A gente sabe que a inveja, ela é dissimulada.
Ela mora num um vale, eu falo poço, né? Porque é quase isso, lá no profundão, assim, muito escondido. E ela é dissimulada até para a pessoa que sente a inveja. Então ela tem esse duplo aspecto. Ela olha ao revés, né? O olhar ao revés. Então, ao invés de ter um olhar bom, de olhar para a pessoa e conquistou enxergar nela o bem e falar, pô, que bom, o fulano foi promovido, o Cássio foi promovido, pô, que bom, conseguiram isso, isso e isso, pô, que bom. Não, vai olhar ao revés. A pessoa aí é rica, tem dinheiro, né? Então foi roubando, foi sonegando. Ela não merece, eu mereço. E aqui na fala 300, na frase do verso 305 de Iago, né? Isso aqui já está no ato 2, cena 3. A própria inveja falando. Quem diz que meu papel é de vilão? Se dou conselho honesto assim de graça. Conselho, conselho. Sujeito a provas e o caminho certo, para desde novo um mouro? Pois é fácil persuadir Desdémona, suave a tudo que é honesto. A generosa como os livres elementos, portanto levar o mouro a negar seu batismo, ou tudo mais que redime o pecado, com a alma dele escrava desse amor. Ela faz ou desfaz como quiser, enquanto o apetite for o Deus que o enfraquece. Como sou vilão, aconselhando Cássio, lembra do Cássio lá que estava com inveja? Há um tal caminho que só lhe trará bem. Bendito inferno, para cometer seus mais negros pecados, os demônios começam celestiais, como eu agora. Enquanto o tolo honesto, Cássio, pede a Desdémona que o ajude e salve, e ela por ele há de implorar o mouro, eu derramo em seu ouvido veneno. Lembra lá do poema? Espumoso veneno a língua verte. Lembra da imagem da velha asquerosa com a língua de cobra? Eu derramo em seu ouvido veneno, no vídeo. Que é por luxúria que ela o quer de volta. Eu derramo em seu ouvido veneno, no ouvido do mouro, né? Que é por luxúria que ela, Desdémona, o quer de volta, Cássio. E quanto mais buscar ela ajudá-la, porque ela é uma pessoa boa, generosa, mais o desacredita junto ao mouro. Transforma assim sua virtude em piche. Caraca, isso aqui é muito diabólico, mano. E com sua bondade, eu teço a rede que há de enredar os três. Com sua bondade, eu teço a rede que há de enredar os três. Teia, né? Tecer, aranha, imagina aranha, meter os três e depois a morte. Isso aqui acontece porque é um pouco de spoiler, né, sobre essa peça. Eles vencem uma guerra lá no Chipre e, e eles saem para comemorar. Cássio, Iago e os outros soldados. E nessa de comemorar, o Iago fica insinuando, falando para Cássio beber. Não, vamos beber, bebe aí, bebe aí. Só um golinho, pelo menos um copo para comemorar. Só que Cássio tem um problema com bebida. Tem um problema sério com bebida. Ele é alcoólatra. Mas naquela, o Iago fica perturbando ele, né, envenenando, cheio de planos, malícias. E com essa dissimulação, como se fosse algo bem celestial, não vamos beber, vai ser algo bom, você merece. Você merece. A guerra foi vencida, vamos celebrar. Cássio bebe, fica bêbado, se envolve numa briga que o próprio Iago arruma para Cássio. Ele fala para Rodrigo ir lá arrumar confusão com Cássio. Nessa briga toda,
Nessa briga toda, o Otelo aparece, pergunta o que acontece, e aí as pessoas falam, né, comentam, né, o Cássio bebeu e se envolveu numa briga. Nessa o Otelo fala, o meu tenente não pode ser uma pessoa desvirtuada assim. Então o Iago faz o Cássio perder o posto de tenente para assumir o posto para ele. E só que ao mesmo tempo ele está com aquela ódio pelo Otelo, porque o Otelo promoveu o Cássio lá no início da peça. E o que ele faz? Ele fala para Cássio, pedir para Desdémona, que é uma pessoa boa, generosa, esposa do Otelo, para convencer o Otelo a meio que readmitir o Cássio de volta. Só que o Iago, em sua maldade, em sua inveja, em sua dissimulação, ele fica insinuando para Otelo que ela faz isso porque ela o traiu, ela quer traí-lo com Cássio. Então a bondade dela de querer ajudar, na visão de Otelo, com Cássio envenenando o ouvido dela, envenenando o ouvido dele, vai ser o quê? Vai ser o quê? Ele vai passar a ter ciúme, um ciúme doentio, um ciúme doentio pela Desdémona. De tanto que o Cássio fica, de tanto que o Iago fica envenenando o Otelo. Eu não vou, obviamente, não vou dar o spoiler da peça, mas vocês veem até que ponto a inveja chega, né? Ela começa no pensamento, sai em forma de veneno, tanto para si ou para um outro que vai ser envenenado e vai sofrer com aquilo. E além até o ódio e a morte da pessoa. E agora a gente sabe, né, como que a gente pode lutar contra a inveja, vencer a inveja. Bom, primeiro, reconheci que tem inveja. Alguém falou que eu tenho inveja. Eu vou parar de alimentar. Paro de alimentar a inveja para um monstro morrer na missão e ao mesmo tempo luzes. Olha, realmente eu tenho inveja. Eu consigo obter aquele bem? Consigo, então vou lutar, vou trabalhar, vou me esforçar para conquistar. Ah, não, não consigo. Está muito distante para mim. Aí não deixa, né? Deixa para lá. Desisto. Entendeu? Bom, casos reais não nos faltam, né? É só olhar ao nosso redor. Só ligar o jornal e ver até que ponto a inveja vai. Tanta gente mata por conta de inveja. E eu espero que agora, com, com essa sabedoria, né, desses clássicos, dessas pessoas que deixaram pra gente essa belíssima história, agora você consiga também, assim como eu consegui, enxergar como que a inveja é algo muito feio. É aquela velha asquerosa que mora dentro do nosso peito. E não morre. Ela vai ficar aqui até a gente morrer. Mas a gente pode deixar de alimentá-la para ela morrer de inanição. Beleza? É isso. Valeu.